Eu começo aqui com uma, pergunta para reflexão, né, então, como será o nosso futuro, né? Na verdade, o nosso futuro ele já está acontecendo, né. Nós temos falado sobre diversas tecnologias e inovações que estão sendo utilizadas hoje, e que provavelmente proporcionarão uma nova realidade para o futuro, né. Essas tecnologias trarão ali uma nova rotina, um novo modo de vida ali pra gente, no futuro, mas nós já estamos comentando sobre elas hoje, já estamos utilizando elas também hoje, né. Então, com a transformação digital aí, então temos também internet das coisas, metaverso, automações, né, realidade aumentada, impressão 3D, inteligência artificial, enfim, temos diversas novas tecnologias, né, mas, o nosso futuro, ele não se limita a isso, né. Na verdade, como futuro, a gente tem ali as nossas crianças que ficarão por trás de tudo isso, né. As crianças, elas serão responsáveis por operar essas novas tecnologias, né, por dominar essas novas tecnologias. Então, hoje, nós já temos algumas preocupações em relação à segurança dos nossos dados, e até mesmo a nossa vida pessoal, né, porque essas novas tecnologias elas estão trazendo impacto para a nossa vida no dia a dia, né, e também para o futuro das nossas crianças. Então nos próximos anos a gente tem alguns desafios, né, perante isso. Um deles é a conscientização dessas crianças sobre os perigos do mundo digital, para que eles entendam, que todas essas novas tecnologias trazem sim impacto para a nossa sociedade mesmo, né, e também formar profissionais e incentivar meninas a ingressar na área de tecnologia, né, que hoje, ainda somos a minoria, mas já evoluímos bastante de um cenário, passado, né, então por isso que a gente também tem esse desafio de trazer novas, mulheres também aqui para a área de tecnologia, e eventos como este da ADA é super importante para conscientizarmos e também para a gente mostrar um pouco do trabalho, um pouco dessas novas oportunidades aí no mercado de tecnologia. Bom, e falando, sobre a conscientização, né, a gente, entende que o principal ali para crianças e adolescentes é não proteger eles do mundo digital, né, da internet, e sim proteger no mundo digital, na internet, né, para que eles cresçam com esse conhecimento e dominem esse conhecimento e não sejam dominado por tudo isso, né. É importante que essas crianças cresçam com essa mentalidade de que as tecnologias devem ser utilizadas sim para o nosso favor, né, mas também que eles saibam como utilizar e saibam quais são os riscos, né. A gente na ONCE usa uma analogia bem interessante, que é o celular ele é como um veículo, né, é como um carro. Se eu entregar ali na mão de uma criança, é possível que essa criança cometa crimes ou prejudique a saúde, né, enfim, é uma ferramenta de trabalho, né, que a criança ela tem a possibilidade de escolher o que ela quiser fazer, para onde ela quer ir, né, então não é muito diferente ali de um veículo mesmo, na prática, né. Então, por isso que devemos também estar sempre acompanhando o uso dessa ferramenta, deste veículo, né, para acesso à internet. Nós hoje não temos esse hábito, né, de entregar para a criança, por exemplo, o poder de escolher o que que ela vai comer durante o dia dela, né, porque se fosse para escolher, talvez ela escolheria uns salgadinhos, doces, enfim, né, o que prejudicaria para a saúde. Então, porque daríamos também essa opção de escolher o que que ela vai consumir digitalmente, né, o que que ela vai visualizar, o que que ela vai, enfim, ter de acesso nesse mundo digital. E falando um pouquinho sobre essas características das nossas crianças, né, começando aqui pela primeira infância, as crianças elas são alvos de criminosos por serem inocentes e curiosas, né. Minha sobrinha, por exemplo, de 4 anos, ela está interessada em brincar, em criar, aprender coisas novas, habilidades novas.
descobrir o mundo dos adultos, né, testar as coisas, quebrar, montar de novo, enfim, né. A vida para criança de 4 anos se resume em brincar, em se divertir, né. E ela não vê maldade nas pessoas ou nas situações, né, não tem um filtro para entendimento ainda. E por isso, né, consumir alguns conteúdos nessa idade é prejudicial para o desenvolvimento da criança, né, porque elas estão ainda se desenvolvendo, criando ali suas personalidades, né, e quando é consumido algum conteúdo, esse consumido ele é absorvido pela criança, o que gera uma sensação, uma emoção, né. A criança pode ficar feliz, pode ficar triste, com raiva, e nem sempre nessa idade eles já sabem se expressar, já sabem falar para os pais, né. Então essas sensações elas podem ser ali, armazenadas pela criança, né, então isso pode gerar alguns traumas, alguns gatilhos, né, dependendo do conteúdo que eles estão consumindo. Além disso, pode também gerar a curiosidade para realizar alguma atividade que ela está vendo, né, porque no final, essa idade, tudo que é visto, eles querem copiar e fazer na prática, isso é maravilhoso, né, que eles acabam evoluindo e aprendendo mais rápido, mas eles, como eu comentei, eles não têm esse filtro de saber o que que eles podem reproduzir que talvez seja perigoso, né. Então, esse público é facilmente influenciado mesmo. E aí a gente tem, 40%, né, das crianças, consumindo aí redes sociais, como o TikTok, né, e infelizmente alguns conteúdos dessas redes sociais influenciam para desafios, para a realização de desafios, que podem sim impactar aí no na vida dessa criança, né, que podem, trazer algum risco à vida mesmo. Então eu vou trazer aqui, mostrar para vocês um exemplo, né, de um vídeo, só deixa eu confirmar se eu compartilhei com áudio, só um minuto. Prontinho, acho que se vocês estiverem ouvindo, talvez tenha propaganda aqui, né. Tá dando pra ouvir, gente? Não tá compartilhando, tá, Gleice? Tá vendo? Só agora e começou a sair o áudio, pronto. Brasileiros já sabem, precisa para os pais. Um estudante de apenas 10 anos morreu ao fazer um desafio que circula nas redes sociais. Ele inalou um frasco de desodorante e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Uma modinha da internet que se revelou mortal para o pequeno João Vitor Santos Mapa, de apenas 10 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca depois de inalar desodorante para cumprir um desafio proposto nas redes sociais. Segundo a família, tudo aconteceu muito rápido. O caçula foi até o quarto levar um medicamento para o irmão. Logo depois, ele entrou no guarda-roupa, fechou a porta e inalou todo o conteúdo de um frasco de desodorante, que estava praticamente cheio. O garoto era brincalhão e estudioso, e assim como os 3 irmãos, usava a internet com a supervisão dos pais. Conversava com ele, ó, velho, não faz isso que se machuca, tinha umas brincadeiras bobas de ficar passando o pé. No desafio do desodorante, como é conhecido nas redes, vence quem inalar mais quantidade do produto. Uma brincadeira que Fabiano jamais pensou que pudesse tirar a vida do filho. Ninguém quer perder um filho, né? A gente não imagina a gente estar enterrando um filho, ainda mais meu bebezinho, meu caçulinho. Chorei, já tive que fazer, agora tive que estar forte, porque tem que vir cá para fazer a liberação do corpo dele. E amanhã, na hora do enterro, a gente vai ver que a gente cai a ficha. Fabiano alerta os pais para que fiquem de olho no conteúdo que as crianças acessam pelas redes. Peço um alerta para os pais para olhar, cuidar dos seus filhos, cara, porque a perda é grande e só quem perde sabe a dor que é.
Está no mudo, Gleice. O que aconteceu? Você está compartilhando, mas está no mudo. Agora acho que foi, né? Agora parou de compartilhar. Só um minuto, gente. Tá. Pronto, acho que quando compartilha com o áudio, ele tira o meu áudio. Prontinho. Obrigada. Bom, então, é uma notícia bem triste, né, mas tem muitos desafios que correm esse perigo, né, então tem alguns desafios como o do apagão também, que o objetivo é enforcar o coleguinha até que ele desmaie, diversos desafios com desodorante, de inalar, de fazer tocha com isqueiro, enfim, muitos desafios que existem aí para essas crianças, por isso que a gente tem que ficar atento ao que é consumido. Bom, as crianças, desculpa, agora falando um pouco dos adolescentes, né? Os adolescentes, eles são cada vez mais independentes. Eles querem tomar a decisão por conta própria, querem cuidar da sua vida, querem ter mais autonomia nessas decisões, né? E querem privacidade também dos pais, né? Então, eles participam muito ativamente ali de grupos online, de grupos de jogos, né? De algumas comunidades também. E aí é difícil controlar de fato a qualidade do que é visto pelo adolescente, né? 46% dos adolescentes buscam pertencimento e apoio emocional, né? Então o objetivo deles é ser acolhido, né? Porque eles estão nessa fase de descobrir a sua personalidade, né? E por conta disso, a internet acaba oferecendo algo mais próximo ali do que é pensado, né, de como eles pensam, né, então existe ali a possibilidade de se aproximar de muitas pessoas que pensam igual. Por isso, que eles acabam buscando esse acolhimento aí no mundo online. Então nessa fase de adolescência, eu, por exemplo, tinha uma empresa com a minha irmã e achei que essa seria a profissão que eu seguiria, né? Até descobrir o mundo de cibersegurança e me apaixonar ali por tecnologia também, né? Então é uma fase de descoberta que os adolescentes estão tentando se encaixar em algum lugar, né? Procurar o que faz feliz, o que vai trazer ali um acolhimento para ele. Então, a internet acaba sendo o mundo deles, né? Tudo que acontece ali acaba tendo uma relevância muito grande, um impacto muito grande para aquele adolescente. Então, se a reputação dele, por exemplo, né, acaba baixando nas redes sociais, eles perdem o mundo, né? Então, também é um meio ali que acaba ocorrendo, por conta disso, né, acaba ocorrendo muito suicídio nessa idade, né? Inclusive, tem um número que aumentou bastante, né, de suicídio durante a adolescência. Então, vou passar outro exemplo aqui para mostrar um pouco também desse público aqui adolescente, tá? Comentários agressivos, mensagens de ódio e memes. O bullying virtual cresceu e os estragos causados por ele foram potencializados na internet. Você vai conhecer agora a história de uma vítima do chamado cyberbullying, que tentou até se matar por causa da repercussão de uma simples foto. Veja como ela superou o trauma e a depressão na reportagem de Samara Bastos. Era para ser uma selfie como as centenas de outras que Débora costumava tirar. Era uma festa de família e eu estava me sentindo bem. Peguei um óculos do meu primo emprestado e tirei a selfie. No momento eu me senti bonita, eu me senti bem. A foto foi postada em uma rede social. Em poucas horas, a alegria estampada no sorriso dela deu lugar a uma tristeza profunda e uma série de traumas. Débora virou piada na internet.
Falavam do sorriso, falavam do óculos que eu estava usando, chegaram a falar do cabelo também. No primeiro momento eu tinha vergonha, eu ficava me culpando. Por que eu tinha tirado aquela foto, por que eu não tinha feito isso ou aquilo no cabelo, por que eu tirei a foto com óculos. E eu me sentia culpada, me sentia inferior às outras meninas também. Depois disso, minha autoestima acabou. Uma única foto foi capaz de desestabilizar e transformar a vida da Débora. Por causa das piadas de mau gosto, ela abandonou a escola, entrou em depressão e tentou, inclusive, o suicídio. Foi num dia que eu parei para ficar olhando quase todos os comentários. Senti uma angústia muito grande, uma dor que parecia que nada ia passar. E eu falei, só eu fazendo isso que vai passar. Sofrer bullying pode deixar traumas irreversíveis que podem ser carregados para o resto da vida. Segundo esta psicóloga, quanto mais jovem a vítima for, piores os danos. A gente precisa lembrar que o cérebro adolescente só termina de se formar aos 21 anos. Até lá, esse adolescente, primeiro ele está em crise, então tudo que ele passar vai ser potencializado. Então, muitas vezes ele não vai saber lidar com essas agressões, ele vai achar que aquilo é para sempre. Ele não tem uma noção de que as coisas da adolescência passam e é uma dor que fica aumentada. Ele também tem maior dificuldade de ter um raciocínio lógico, né? Até para entender como ele vai lidar com essa agressão de uma outra forma. E até entender também que ele precisa pedir ajuda. Em muitos casos, é necessário a ajuda de um profissional. Mas o apoio da família e dos amigos pode sim fazer a vítima virar essa página. Qualquer tipo de trauma, ele pode sim ser ressignificado e ter um peso muito menor dependendo do tratamento que a pessoa recebe. Débora não passou por tratamento psicológico. A força veio da família. Depois de 2 anos praticamente trancada em casa, ela começou a retomar a vida. A minha autoestima começou a voltar, né? Eu comecei a me sentir mais bonita, comecei a me sentir melhor. Comecei a frequentar os lugares já que eu frequentava antes e me reconheciam. Aí começaram a não me reconhecer mais. Já foi bem aliviante para mim. A vida tinha entrado de novo nos trilhos. Ela voltou a estudar, arrumou emprego, namorou. Foi bem importante ele aparecer, né? Foi no momento assim que estava voltando a minha autoestima e ele me ajudou bastante. Do relacionamento nasceu o Arthur, hoje com 3 anos. Página virada totalmente, melhorou demais. Nossa, eu me vi outra pessoa, me vi mulher quando eu tive o Arthur, né? Mas 7 anos depois, quando a foto parecia estar esquecida, o pesadelo voltou. A selfie passou a ser compartilhada de novo nas redes sociais. Foi como se tudo tivesse voltado novamente. Bateu uma angústia, uma tristeza também. Mas diferente da primeira vez, agora a Débora encara a situação de outra forma. Entendeu que o problema não é com ela, mas sim com quem faz ou compartilha esse tipo de piada. Eu senti que eu tinha que fazer algo por mim, que eu tinha que ter a voz mais alta do que aquelas pessoas. Eu acho que as pessoas que fazem isso são tristes de alguma forma, né? Falta alguma coisa na vida delas que não falta em mim, porque eu nunca precisei de fazer isso com ninguém. Então, acho que as pessoas que são vazias, o problema está nelas, não em mim. O bullying virtual é crime. A pessoa pode responder por injúria, calúnia ou difamação. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. Débora está recuperada, forte e determinada. E avisa, quem continuar compartilhando a foto vai sofrer as punições legais. Onde eu achar a foto, vou atrás de quem postou, de quem publicou e vou processar. E quem faz isso não pode sair impune, tem que pagar. Só um minuto. Voltando aqui. Voltei aqui com áudio tranquilo.
Bom, gente, a Débora, ela deu a volta por cima, né, mas infelizmente não são todos os casos que são assim, né, existem realmente muitos casos de suicídio nessa idade. E aqui eu trouxe alguns números para a gente entender também um pouco quais são as atividades realizadas, né, pelo público ali entre 9 e 17 anos. É uma pesquisa feita pelo NIC-BR, que eles publicam ali anualmente, e essa daqui é do ano de 2021, né, mas reflete ainda aqui um pouco de como funciona hoje. A maioria se conecta ali para assistir vídeos, programas, filmes ou séries, né, e de fato eles parece, né, que é uma atividade que não tem muito problema, né, é só assistir vídeo, filme ou série ou programas, né. Mas eles não entendem que os perigos eles estão camuflados, né, que o conteúdo, como eu comentei ali, principalmente para crianças, que iniciam ali na primeira infância, esses conteúdos eles são consumidos e eles são absorvidos ali, e podendo trazer algum gatilho, algum trauma para esse público, né. E ali no caso da Débora, a gente pode ver que os riscos que estão fora do mundo digital também fazem parte do mundo, também estão no mundo digital, né. Então, o bullying ele já existia antes, né, só se tornou ali uma aparência diferente, agora também podendo, ser feito pela internet, por um comentário, enfim. E é mais rápido agora, né. Então, o risco é até maior no caso, se tratando do mundo digital. E agora prometo que é o último vídeo, tá, só para mostrar um pouco também desse número dos impactos que podem ter, né, em relação a assistir vídeos e séries. Uma vida normal, mas os pais passaram a enfrentar outro problema, os perigosos desafios que surgiram na TV e na internet. A repórter Regiane Queiroz acompanhou essa história. Regiane. Nicholas Stein, de 14 anos, mora no sul da Flórida. Ele assistiu a série no computador sem os pais saberem. Eu acho que foi mais pela influência dos meus amigos, que eles falaram da série e a série começou a ganhar popularidade. A irmã dele, Heloise Stein, de apenas 12 anos, também foi influenciada por colegas da escola, mas quando viu os episódios, se assustou com a brutalidade. Eu não gostei muito da violência, tinha muita violência, dos barulhos, ficava mexendo com o meu sistema nervoso e eu não gostava muito. A série não é própria para crianças pequenas. Na teoria, o programa tem limite de idade para maiores de 16 anos, mas na prática, qualquer um consegue ver. Aí foi quando eu comecei a assistir um pouquinho, aí depois ia mais e mais. Na escola dessas crianças e de tantas outras dos Estados Unidos, a série virou uma febre. É o assunto preferido e tema das brincadeiras nos recreios. Mas essas brincadeiras já viraram motivo de preocupação para pais, médicos e educadores. Já casos na Europa e aqui nos Estados Unidos de crianças que sofreram violência nas escolas por terem perdido esses desafios. Essas agressões nos colégios é o que os psicólogos chamam de normalização da violência. Dificilmente vão ter a noção entre o que é aceitável, o que é possível e o que é real. Assim sendo, normatiza-se a violência. E a criança e o adolescente acabam repetindo isso na sua vida cotidiana. Squid Game, lançado em setembro deste ano, já quebrou recorde de audiência, com 132 milhões de pessoas que assistiram a série. O seriado mostra jogos baseados em brincadeiras infantis, mas que resultam em extrema violência para quem perde. Apesar disso, a audiência do Squid Game não para de subir. É a série mais vista e imitada em 90 países. Curiosidade, insegurança, imaturidade e aceitação são alguns dos motivos que podem levar uma criança ou um adolescente a entrar num jogo, seja ele qual for. Em setembro, uma rede social aqui nos Estados Unidos foi usada para lançar um desafio: destruir os banheiros dos colégios e postar na internet. Virou outra febre. O diretor da minha escola mandou uma mensagem para as professoras para descobrir quem que estava fazendo os desenhos nas paredes, os desenhos pela escola. Eu só via mesmo nas redes sociais, vandalizando os banheiros da escola principalmente, quebrando espelhos.
O desafio do mês de dezembro é destruir os corredores das escolas. A lista segue até julho do ano que vem, com desafios cada vez mais difíceis. Uma fórmula já conhecida do passado e perigosa. Em 2015, um jogo online chamado Baleia Azul fez centenas de crianças e adolescentes se automutilarem e até morrerem. O que tem de comum entre o fenômeno chamado Baleia Azul e esse fenômeno mundial, a série chamada Squid Game? As duas se utilizam de conteúdo infantil, uma camuflagem didaticamente divertida infantil, onde desafios geram curiosidade, geram aventura, mas que expõem crianças e adolescentes a cenas de extrema violência. Voltei, gente. Bom, então tudo é camuflado, né? Esses perigos eles estão camuflados, a violência está camuflada, está havendo essa normatização, né, da violência para as crianças, principalmente aí na fase bem pequenininha, ali, como eu comentei, ali iniciando nos 4 anos ou até menos, muitas das vezes. Bom, em resumo, né, sobre os riscos e ameaças que nós temos no mundo digital, começando ali pelas ações publicitárias, né, que manipulam o que é colocado ali para as crianças, querendo influenciar para a compra, para o consumismo. Essa prática ela é proibida desde 1990, mas ainda assim existem alguns padrões, né, chamado dark patterns, né, que influenciam a compra, né, e o consumo ali por esse público. Hackers, catfisher, esse termo catfisher é utilizado para pessoas que se passam, né, por outra, utilizando ferramentas para mudar a voz e tudo mais. Então, acaba sendo muito comum ali em jogos online que as crianças acabam consumindo. Pode gerar também perda financeira, quando os cartões dos pais estão cadastrados ali e acaba fazendo uso de um aplicativo onde um malware pode ter sido instalado, né? E também o roubo de dados. Pedofilia e sextorção, né? Sextorção é um termo utilizado para quando, num caso aí que acontece recentemente, o pack do pezinho ali, onde a criança tira uma foto, e aí depois pode publicar essa foto e falar para os pais, enfim. Então, esses casos também aconteceram, e podendo também gerar risco para a vida, né? No caso de se encontrar com pedófilos, enfim. Cyberbullying, né, fake news, pode acontecer por pessoas mal intencionadas e nem sempre essas pessoas elas são externas, às vezes são pessoas de perto, são amigos que querem prejudicar, né, o amiguinho. E quadrilhas criminosas, então podendo também gerar risco à vida. Como eu disse, o risco ele não existe somente no mundo digital, existe também fora do digital. O mundo digital é só uma ferramenta que esses criminosos utilizam para continuar ali fazendo alguma ação criminosa. E nesse ano de 2023, houve um aumento de 70% das denúncias, né, de imagens de abuso e exploração sexual infantil online. Antigamente, isso era muito feito de fato, pela Dark Web, né, pela Deep Web. Mas hoje já existem perfis no Instagram, enfim, que fazem esse tipo de publicação, né? E tá na nossa cara hoje, né? Tá sendo público. E isso acaba perdendo cada vez mais o controle ali, né? A gente acaba perdendo mais o controle da situação e o crime está, de fato, crescendo, né? Esse aumento pode ser associado a diversos motivos, né? Mas um dos motivos pode ser que hoje a exposição dos jovens na internet aumentou bastante, né? O tempo que eles ficam conectados. Então, ao acordar, uso do celular, vai para a escola, leva o celular, consumo de jogos também. Então, essa exposição, ela de fato aumentou, né? E além daqueles riscos que eu comentei, que são riscos mais externos, a gente também tem alguns riscos para a saúde da criança, né? Alguns riscos internos no corpo ali dessas crianças. Então, eu trouxe aqui alguns números, né? Como, por exemplo, as mídias sociais que estimulam ali comparações e acabam gerando baixa autoestima desses jovens, né? Ou seja, as adolescentes têm procurado cada vez mais
procedimentos estéticos para se parecerem ali com filtro ou com aquela foto da inteligência artificial que foi gerada, né? Então, houve um número de 140%, um aumento de 140%. As mídias sociais também estimulam essa autoagressão, como a gente viu ali nos vídeos anteriores, né, para pertencimento a um grupo, né, e para os adolescentes isso é tido como muito mais intenso, então por isso também há uma alta incidência de suicídio nessa idade. As crianças, elas substituíram as brincadeiras e as relações pessoais e reais ali por jogos online, e as amizades em redes sociais, então também teve um aumento na obesidade infantil, afetando ali mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos. E fora isso, a exposição intensa à tela também pode causar o vício e alguns danos cerebrais, podendo também causar um prejuízo à visão da criança, né? Hoje a gente tem pesquisas, né, que já relataram esse transtorno de dependência de tela, né? É de fato um vício, e ele pode estar destruindo o desenvolvimento dessa criança, né? Pode estar retardando algumas funções, né, do dia a dia para a criança. E aí, esse contato aí mais frequente com as telas, né, ele acaba, como eu comentei, gerando mais vício, né. O cérebro, ele entende ali, a gente tem uma dose muito grande de dopamina quando a gente recebe, por exemplo, uma notificação, enfim, né, em alguma rede social, por exemplo. Ao ser liberada, né, a dopamina, ela é encaminhada ali pelo núcleo, né, pelo centro do cérebro, onde é liberada essa sensação de satisfação, de prazer. Além disso, também ela vai para o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável por controlar os nossos comportamentos emocionais, né? Então é o nosso filtro ali nas nossas atitudes, né? E a dopamina, ela inibe o córtex pré-frontal, ou seja, a nossa chave geral ali do córtex pré-frontal, ela é apagada, né? Então, isso pode gerar mais impulsividade. Então, esse vício, ele não é só fala, né, gente? É real, isso pode acontecer, e isso também pode influenciar diretamente na atenção que essas crianças têm, porque o cérebro, ele tá querendo buscar mais dopamina, mais coisa fácil, né? E as coisas que precisam de mais envolvimento físico, né? Então, sair com os amigos, de brincar e tudo mais, eles acabam tendo preguiça de fazer isso e vai para um meio mais fácil ali de gerar dopamina, né, buscando estímulos mais rápidos. E aqui a gente trouxe algumas dicas, né, de proteção. Então, seguir as recomendações sobre o uso de tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda até os 2 anos não ter o uso de tela, mas alguns psicólogos, como por exemplo o Léo Freiman, ele recomenda que o uso de tela não seja feito até os 6 anos de idade, porque até essa idade a criança precisa ter o contato físico, precisa sentir as sensações, sentir o cheiro, pegar nos objetos, descobrir o mundo físico mesmo, né? Então, alguns psicólogos recomendam que até os 6 anos não seja liberado, mas a Associação de Sociedade Brasileira de Pediatria até os 2 anos não recomenda, dos 2 aos 6 anos 1 hora de tela, dos 6 a 11 anos 2 horas de tela, e de 11 anos em diante 3 horas de tela. Lembrando que esse limite de uso de tela também não é só para crianças e adolescentes, também é recomendado para a gente ali, para a nossa saúde mental. Utilização de ferramentas de controle parental, e aí não somente instalar essas ferramentas, mas também monitorar o tempo de uso, os sites que estão sendo acessados, os influenciadores que eles estão consumindo também, né? Então é importante sempre estar com essas ferramentas ativas e sendo monitoradas também. Ficar por dentro dos conteúdos consumidos, como eu comentei, desses influenciadores, de quais sites estão sendo acessados, de quais vídeos e séries estão sendo consumidas também. Avaliar os downloads que são realizados também, para ver se não tem nenhum aplicativo que possa trazer um risco, que possa ter um malware, se esse aplicativo é bem avaliado, se esse aplicativo não tem violência, enfim.
Conversas honestas, explicar sempre os riscos. A gente comentou aqui no chat que eu acho que a melhor solução é realmente sempre ser aberto, ter essas conversas e entender o que as crianças e adolescentes estão fazendo nesse mundo online. Né? Então, conversar sobre as amizades, sobre esses relacionamentos, ter um relacionamento aberto mesmo entre a família. Estimular a fazer atividades ao ar livre ou praticar esportes, que são formas ali de despertar outras sensações boas também, além da busca contínua de dopamina por notificações online, né? Então, é importante que os pais também estimulem a sair com os amigos também, a fazer atividades que sejam fora dali de casa ou né, digital. E, por fim, dar o exemplo, né? Porque a partir do momento que a gente também faz o uso mais controlado da internet, a gente gera um ambiente seguro para que eles se sintam confortáveis de compartilhar o que acontece também, para que eles falem que entendam que é um ambiente leve, que também os pais têm esse controle, fazem essa gestão, né, do tempo que é investido que a exposição é feita ali para o mundo digital. E, por fim, se viu alguma prática, algum perfil fake, alguma violência online, o uso indevido da imagem de crianças e adolescentes, por favor, denunciem. Hoje existem algumas ferramentas, existe, por exemplo, o site da SaferNet que pode ajudar a gente e facilitam, né, essas denúncias também. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Deixo aqui meu contato também para vocês me procurarem. E agradeço o convite mais uma vez. Bom dia. Obrigada, Gleice, pela palestra, foi excelente. E a gente tem algumas perguntinhas. Eu vou iniciar por uma pessoal. Você acredita que a pandemia acelerou ou potencializou esses riscos da internet para nossas crianças, né? Eu sou mãe de um pré-adolescente e o comportamento antes da pandemia era um, e durante e pós é outro, né? Até o isolamento, sabe? A dificuldade de se relacionar com outras crianças, por exatamente eles terem ficado presos dentro de casa e só consumindo conteúdo de internet. Nós precisávamos continuar trabalhando. Uhum. E as crianças ficavam ociosas. Então, você acha que isso realmente potencializou esses perigos? A pandemia, ela potencializou essa exposição à internet, né? Então, digamos que a única forma de controlar esses anseios aí dos jovens, das crianças e adolescentes, por conta da pandemia, era dar um vídeo para eles assistirem, né? Ou colocar algum joguinho, instalar algum joguinho. Então, era uma saída para a distração das crianças e dos adolescentes, de fato, né? E eu acredito que potencializou por conta de estarem mais expostos, e foi uma forma muito rápida essa exposição mais alta, e talvez não deu tempo da gente mostrar todos esses riscos aí que existissem, né, nesse mundo. Além disso, eu no dia a dia, como eu comentei, né, eu lido com muitos jovens, crianças e jovens também, e eles perderam essa noção do tempo também, assim, que foi de pandemia, né? Então, eu pergunto para alguns jovens como que foi, né, como que foi durante esse período de pandemia, a sua rotina, o que vocês fizeram? Alguns falam, eu fiquei só em casa, foi meio que uma vida parada, não aprendi, esse contato com a escola também, né, foi prejudicial para os adolescentes também, para as crianças, né, porque prejudicou de fato o aprendizado deles. Então, eles não têm essa noção de quanto tempo se passou de pandemia, muitas das vezes, porque eles eram muito crianças e aí se tornaram adolescentes e aí ficaram meio perdidos, assim, né? E aí alguns ficaram um pouco mais introspectivos por conta disso, porque foi bem nessa fase de crescimento, né? Que a criança precisa aprender, precisa ter contato, né? Existem algumas pesquisas que falam, né? Crianças que têm irmãos mais velhos acabam desenvolvendo mais rápido, porque ela quer fazer igual, né? Então, tirar isso delas, esse contato, essa convivência com outras crianças, prejudicou diretamente, né? E eu acho que, trazendo também um outro ponto interessante, né, uma curiosidade, o uso de máscara também
para crianças menores, prejudicou a fala das crianças, né? Porque elas, olhando, elas conseguem aprender mais, né? E a gente tirar isso delas, essa possibilidade de olhar a outra pessoa falando, prejudicou um pouco o desenvolvimento ali da fala da criança também. Então, tivemos diversos problemas aí, principalmente para esse público, acho que foi o público mais afetado ali, né, do desenvolvimento mesmo, durante a pandemia, né? Então, tivemos sim, acho que um aumento. Obrigada. E tem uma pergunta da Caroline. Qual a melhor forma de abordarmos a tecnologia para as nossas crianças? Além do controle dos pais, que seria o controle parental, né? Alguma ideia de conversa, de como abordar esse assunto, né, de segurança nas redes? Uhum. Hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Como eu comentei, ele tem algumas pesquisas do NICBR que mostram esses números para ajudar os pais também a entenderem onde, né, talvez os filhos que não são tão abertos assim a entender o que mais é consumido e tudo mais, mas para as crianças também existem cartilhas que eles também disponibilizam, né? Alguns materiais de outras instituições também, vídeos na internet, eu acho que está crescendo bastante alguns vídeos de conscientização mesmo. A própria ONS também é uma organização ali que está com foco em ajudar, né, a conscientização, então pode procurar a gente também para ir para as escolas ou para conscientização, né, mas para quem fez a pergunta, pode me procurar que eu tenho uma seleção de materiais que podem ajudar nessas conversas. A gente tem um trabalho bem interessante, né, que é uma contação de histórias para as crianças, adaptando ali uma história, né, uma história antiga, né, de João e Maria, para o mundo digital. Então, isso é bem atrativo ali para as crianças também. Então, procura a gente também aqui da ONS, que a gente pode ajudar com esses materiais. Perfeito. O Mikael fez essa pergunta. Mikael, respondendo então vocês podem procurar a Gleice através das redes sociais, né, no perfil dela do LinkedIn e tudo mais, para que vocês possam tirar dúvidas de forma mais aprofundada sobre o tema e suporte, tá? Obrigada, Gleice, pela sua participação. O pessoal gostou bastante aqui, eu estava acompanhando o chat, a galera interagiu muito, assim, e realmente é um tema muito importante, né, para a gente continuar discutindo e abordando. Foi muito boa a sua participação. Obrigada mesmo, viu, Gleice? Imagina, gente, eu que agradeço, super agradeço o convite mais uma vez aí. Obrigado pela participação de vocês aí no chat. Estou vendo aqui alguns comentários. Brigadão. Bom dia, bom evento.